Profeta Isaías, no capítulo 49, aleluia, uma passagem muito expressiva, muita oportuna para os nossos dias, graças a Deus, aonde Deus, Ele fala conosco através da palavra, e diz assim, a partir do versículo 13, Isaías 49, do versículo 13 ao versículo 18, vamos ler apenas 5 versículos para que nós ganhamos tempo, que diz assim: Exultai, ó céus, e alegra-te, tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou seu povo e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o Senhor esqueceu de mim. Verso 15: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadece dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão de continuamente perante mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores cairão para fora de ti. Levanta os olhos ao redor e olha. Todos esses que se ajuntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que todos esses te vestirá como de um ornamento, e te cingirás dele como noiva. Aleluia. Somente até aqui, meus queridos, é uma passagem muito sempre usada, e nós estamos diante desse inesquecível promessa de Deus ao povo de Israel. Exultai e alegrai, terra, e todos os montes, estalai, ou batei palma de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo. Israel foi muitas vezes, irmãos, severamente punido por Deus. Foi muitas vezes castigado por Deus, por causa do quê? Das suas idolatrias, das suas desobediências contra Deus. E Deus, então, irmão, ele pega Israel. Israel sentiu-se a necessidade distante, estava muito ali abandonado por eles mesmos. Mas Deus usa o profeta Isaías para trazer uma palavra de esperança, para trazer ali uma palavra de consolo. Aleluia. Israel, para eles, Deus tinha abandonado, tinha levantado ali um muro de esquecimento. Eles, dentro da sua concepção, Deus não ligava mais para eles. E nós vemos que Deus usa o profeta trazendo uma palavra, dizendo: olha, eu estou prestes a trazer vocês novamente para o meu redil. Eu estou prestes a fazer de vocês uma testemunha viva. Aleluia. E nós vimos, irmão, que no versículo 13, ali Deus, ele convida, através do profeta, toda a natureza para vir adorar o Senhor pelos feitos que ele iria fazer. Então, irmão, nós precisamos, muitas vezes, parece que não há motivo para regozijo, parece que não há motivo de agradecimento pela situação que muitas vezes eu, ou você, ou alguém está encontrando. Você pode dizer: pastor,
Eu não tenho motivo, Deus abençoe a irmã Lourdes, eu não tenho motivo de estar alegre. Eu não tenho motivo para agradecer, porque a minha situação, ela vai de mal a pior. Mas eu quero nesse dia trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Já começa a mobiliar, já começa a mobilizar o momento de agradecimento. Começa já a preparar o culto de ação de graça. Começa a preparar os seus convidados, porque a promessa de Deus para a nossa vida, para a tua vida, ela já está se aproximando. E o próprio Deus convida aqui, através do profeta, a natureza para regozijar. Aleluia! E nós vimos que Israel parece se sentir esquecido. Quem sabe, talvez eu estou pregando para alguém que lá dentro do teu coração você está dizendo: eu estou esquecido, estou esquecida, ninguém mais lembra de mim. Minhas orações não sobem mais ao teto. Perdi o prazer de estar cultuando a Deus. Aleluia. Mas eu digo para ti nesta manhã, meu querido irmão, meu ouvinte, já começa a agradecer a Deus, porque as promessas de Deus vai cumprir sim na tua vida. Aquilo que Deus prometeu vai acontecer. Aleluia! E nós vimos que no verso 14 diz: mas Sião diz, já me desamparou o Senhor. Aleluia! Eu quero dizer, quem sabe, você disse: estou desamparada, ninguém mais liga para mim, ninguém preocupa mais comigo. Isso é Sião. Mas Deus disse: olha, pode uma mãe esquecer do filho que o amamenta, mas todavia, por causa da rebeldia, da teimosia, de tudo que vocês têm feito, ainda vocês estão escritos no livro da minha mão, na palma da minha mão. Aleluia. E outra, Deus pega o nome de Sião e troca para Jerusalém, cidade amada, cidade do rei. Deus vai mudar o cativeiro, Deus está mudando o cativeiro de alguém. Glória a Deus. Porque Jerusalém ali, ela está representando todo o Israel de Deus. Assim como nós, você que acha que não é nada, você representa a presença de Deus aonde você pisar. A Bíblia diz: aonde pisar a planta do teu pé, eu estarei contigo. Você não está só. Você não está sozinho. Nós não estamos desamparados. Embora o mundo está vivendo um caos, mas a mão do Todo-Poderoso está nos guardando, nos protegendo. Aleluia. Por isso, irmão, por isso que Israel, a nação de Israel estava destruída. A nação de Israel partiu para buscar um outro Deus além da idolatria. Quem sabe você tem pensado: não vou servir mais a Deus. Não quero ser mais um crente para ir para o céu. Mas Deus te disse: não te abandono. Eu não te abandono. Ainda que você diz que eu levantei muro para não ter contato, Deus está dizendo para você: eu ainda o amo e as minhas promessas estão nas minhas mãos. Aleluia! Israel tinha sido destruído. Tudo estava em ruína. Tudo estava em ruína. O templo de adoração estava demolido. Oh, glória! E era um povo quebrado. Quem sabe aquela chama que tinha no teu coração, quem sabe
aquele desejo, o primeiro amor, já está em cinza. Mas Abraão disse aos seus adoradores, aos seus moços, dizendo: olha, eu vou subir e vou sacrificar ao Senhor. E eu creio que mesmo da cinza Deus pode ressuscitar um novo Isaac. O que é que Deus está dizendo para ti? Ainda que você não tenha mais esperança, ainda que você não tenha mais perspectiva, ainda que você não vislumbre mais uma vitória, eu trarei a vitória, porque assim diz a palavra do Senhor. Eu me lembro quando Deus pega a nação de Israel e leva Ezequiel numa visão. E nessa visão ele viu um bando de cemitério e ossos secos, espalhado por todos os lados. E Deus disse: Ezequiel, esses ossos poderão viver? E ele disse: Senhor, tu o sabes. E Deus disse: profetiza. E no momento que Ezequiel começou a profetizar, aqueles ossos começaram a se ajuntar juntas com junta. E logo se tornou um grande exército. Você pode estar morto espiritualmente, apagado espiritualmente, mas nesse dia eu estou profetizando que a vitória virá, que Deus vai te levantar, e quem te viu, e quem vai te ver, vai glorificar o nome do nosso querido e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Por isso, meu irmão, com esses versículos Deus fala, assegura, bem seguro e bem firme, dizendo: eu não esqueci de você. Aleluia! Você pode ter esquecido da casa de Deus. Você pode ter esquecido a leitura da palavra de Deus. Você pode ter esquecido das orações matinais. Mas Deus não esqueceu de você, meu querido. Assim como Deus, no versículo 15, nós vimos, no Pode uma Mulher, ali nós vimos a compaixão de Deus. Deus, ele é comparado como uma mãe. Uma mãe, ela é capaz de fazer tudo pelos seus filhos. Ela é capaz até de riscar a vida para salvar o seu filho. Aquele filho querido que o amamenta. Aquele filho querido que ela está ali sempre zelando, alimentando para que ele venha crescer com saúde física, vistoso. Aleluia! Deus te ama tanto, meu irmão, meu ouvinte, a ponto dele dizer: eu sou como uma mãe para você. Eu tenho cuidado de você, eu tenho zelado de você. É com você mesmo que Deus está te dizendo. Aleluia! E esse coração bate forte aí no teu peito, é porque a palavra está direcionando a você. Aleluia! Se ela não fizesse isso, se essa mãe esquecer, todavia o choro do bebê faz a mãe lembrar que tem uma criança para tratar. Aleluia! Mesmo que você esqueça de Deus, mesmo que você esquece de adorar o Senhor, mas dentro de você tem uma alma que clama, e o Espírito Santo faz lembrar das alianças que Deus tem para com você. Aleluia! O Salmo 46, ele vai dizer: por que te abates, ó minha alma? Espera no Senhor. Não desespere, não, meu irmão, minha irmã. A vitória está chegando.
Oh, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Não tem nada, irmão, que compara o amor da mãe. Por isso que o Senhor Deus, nesse dia, mais uma vez Ele me coloca esse texto, porque eu tenho certeza que essa palavra tem o endereço certo. Quem sabe você já quer jogar a toalha, disse: eu não quero mais saber de nada, mas Deus está te pegando pelo colo e dizendo: eu ainda te amo. Eu não esqueci dos projetos da sua vida. Aleluia. Se você está entendendo, dê um glória a Deus daí para cá. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Às vezes, para muitas mães, esse amor falha, comete aborto, joga uma criança num tambor de lixo, mas Deus: todavia eu não esquecerei de ti. Ainda que a mãe materna venha jogar você no lixo, todavia, Deus, com o seu amor, a sua misericórdia, Ele pega e traz para o seu redil. Aleluia. Paulo, ele escreve aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 35 ao versículo 39, dizendo que o amor de Deus, o amor eterno, é perfeito. O amor de Deus é perfeito, meu irmão. É tanto que João, ele registra, João 3,16, porque Deus amou este mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que venha ter a vida eterna. Aleluia! Quando o evangelista João, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 19, ele diz que o amor de Deus, Deus nos amou primeiro, antes de nossa mãe nos amar, antes de eu amar os nossos irmãos, Deus já nos amou primeiro. Deus, Ele te ama antes que você fosse formado no ventre da tua mãe. Eu me lembro quando Deus chama o profeta Jeremias, o menino novo ainda, seus 17 para 18 anos, Deus disse: Jeremias, eu quero te enviar para as nações. Disse: não, Senhor, eu sou uma criança. Eu não sei falar, tem outros conterrâneos aí. E Deus disse: Jeremias, escuta-lhe uma coisa. Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te consagrei, eu já te separei, e já tem um povo te esperando. Aleluia. Porque o Deus nos amou primeiro, minha irmã, meu irmão. Oh, glória a Deus. Cuidado, o amor de Deus. Quantos estão naufragando? Agora que resta pouco tempo, né? Nós não somos merecedores desse amor. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 2, do verso 4 em diante, ele diz o seguinte: que nós éramos, Ele nos amou quando nós éramos indignos. Nós não merecíamos o amor de Deus, nós não merecíamos o cuidado de Deus, nós não merecíamos o zelo de Deus. Mas Paulo, ele disse: olha, Ele nos amou, ainda nós era indigno, um pecador, um sujeito imundo, um pau de galinheiro.
e Ele nos amou através do sangue de Cristo. Ele perdoou os nossos pecados, sarou todas as nossas feridas e nos fez um baluarte, um cidadão do céu. E hoje nós se assentamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! E aí Jeremias, depois do seu ministério, nós encontramos Jeremias no capítulo 31, versículo 3, ele diz: o seu amor nunca falha. O amor do cônjuge pode falhar. O amor dos filhos pode falhar. O amor do líder pode falhar. Mas o amor de Deus jamais falhará. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E aqui nós vemos no verso 16. Eis que na palma das minhas mãos a compulsão do amor de Deus. Irmão, oh glória a Deus. Deus, irmão, aqui ele é retratado como um amante que grava o nome da sua amada nas mãos. Quantas pessoas têm o nome da mãe gravado numa empige, nos seus braços, nos seus peitos? É aquele amor demonstrativo. Ele quer que todos saibam que tem uma genitora que intercede, que o ama, que deu à luz, que todo o sucesso é atribuído a essa mãe, a esses genitores. Assim como Deus quer que eu e você saiba que todo o sucesso, que cada dia que renasce é por causa do amor dele, é pelo sustento dele, o cuidado, é um presente. Cada dia que nasce o sol é um presente de Deus para nossas vidas. Por isso ele disse: olha, eu tenho vocês escrito na palma da minha mão. Aleluia! Glória a Deus! Irmão, imagina um exilado, um estrangeiro, fora da tua terra natal. Assim é aquelas pessoas que viveu um momento alegre. Deus o curou, Deus perdoou. E por motivo pequeno abandona o Senhor. Já não quer mais servir ao Senhor. Já não quer mais buscar, perdeu o interesse pelas coisas de Deus. E Deus está dizendo: você pode esquecer. Você abandonou a minha casa, você abandonou a minha presença, você abandonou meus cuidados. Eu já não ouço mais as tuas orações, eu já não ouço mais os teus louvores, mas eu ainda te amo. Eu espero que o seu primeiro amor volta a me glorificar. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Claro que Deus, a presença de Deus, não é a presença física como eu e você, mas é uma presença espiritual. É o dínamo da nossa vida. É o que faz nos mover. Tudo para Ele, sem Ele, nada do que é feito se fez. Toda a honra e toda a glória pertence ao nosso Deus. Aleluia! Mas Cristo, Ele tornou a realidade. Ele palmilhou essa terra aqui no Oriente, demonstrando a presença do Pai. Ele disse: eu e o Pai, nós somos um. E tudo que pedirmos no meu nome, oh, glória a Deus. Nós fomos chamados, meus queridos, para que nós pudéssemos dar fruto, disse João, no capítulo 15, o verso 16, olha, não foi vocês que me escolheu, mas eu escolhi e nomeei para que vocês dessem fruto. Ah, eu não estou preparado para aceitar Jesus. Nós nunca estamos preparados para nada. Nós somos rebeldes. Mas o amor de Deus é que nos constrange.
E Ele nos aceita do jeito que nós somos. E quando nós aderimos o seu chamado, Ele nos perdoa. Troca essas vestes fedidas de vício, de pecado, de mentira, cheia de engano. Pessoas que mentem para você mesmo, para abandonar o caminho do Senhor. Aí Ele troca essas vestes através do sangue de Cristo. E faz hoje tu és meu, eu te gerei. Deus, Ele quer fazer uma aliança novamente. Você quebrou a aliança. Você deu legado à carne, você deu legado às coisas desse mundo. E Deus está te esperando, porque sabe que já é a última hora. Apocalipse 12:12, ele diz: alegra céus e todos os seus moradores, porque sabemos que o diabo não tem mais acesso às coisas, os céus, porque de lá ele foi expulso. Mas está perturbando, trazendo desânimo, afastando as pessoas da presença de Deus. Ele tira o desejo de você buscar a Deus, de você estar na casa de Deus, de você fazer seu culto. O trabalho dele é esse. Por isso que existem muitas pessoas fracas na fé, que não conseguem orar, não conseguem responsabilidade, porque não deu legalidade ao diabo. Mas nesse dia eu quero dizer que Deus ainda Ele te ama. Ele não quer você na perdição. Aleluia! Glória a Deus! Sabemos que o meu nome, o teu nome, meu querido, foi cravado lá nos cravos da cruz, por causa dos meus pecados. Aleluia! Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, ainda que o diabo disse que para você não tem mais jeito, ainda que o diabo disse, olha, você já é um perdido, que essa enfermidade não tem mais cura, ele é mentiroso, e Deus ainda é o médico dos médicos, Deus ainda é o clínico geral. O adversário de nossas vidas veio para matar, roubar, destruir. E eu deixo essa palavra nesse dia. Deus é como um atalaia, que não tira os olhos de mim e nem de você, irmão, nem dos muros de Sião. Deus tem ciúme. O Espírito Santo do Senhor tem ciúme do teu povo. Você é povo de Deus. Aleluia. Israel pensava que estava esquecido. Israel pensava que ninguém mais queria ele. Mas Deus estava trabalhando nos bastidores para cumprir suas promessas. Você não está entendendo nada o que Deus está fazendo na tua vida. Jesus, João 13, ele disse, olha, o que eu faço agora, você não entende, mas vai entender depois. Deus, Ele está trabalhando nos bastidores para que você tenha uma história, você conta o seu testemunho. Tem muita vitória para você conquistar. Tem muito testemunho para você contar ainda. Aleluia! Oh, glória a Deus! De forma, meus irmãos, que Deus nunca esquece das suas promessas. Aleluia! Deus, Ele cumpre firme nas promessas, como diz o hino 107 da nossa harpa. Vamos estar firmes nas promessas, aleluia! E lá em Mateus 28 e 20, ele diz que a presença do Senhor, ela é marcada na nossa vida. Ele é: eis que eu estou convosco todos os dias, nos momentos tristes, momentos de agúrias, nos momentos de sofrimento. Nós
Batemos a língua no dedo dizendo, eu sou esquecido. Eu só nasci para sofrer. Para com isso, Deus está mudando o teu caráter. Deus está moldando, trabalhando nesse vaso cheio de pedras, de fragmentos. Deus vai fazer um vaso novo. Aleluia. Ele supre todas as nossas necessidades. Paulo disse aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Ele suprirá todas as nossas necessidades. É Ele que supre. É Ele que dá condição, porque Ele nos ama. E ainda, diante do caos, Ele disse em João 14, 27, eu deixo a minha paz, e a minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo dá. A paz de Deus é tranquilidade, é um refrigério, porque o amor de Deus, diz Paulo aos Romanos capítulo 5, o amor de Deus está derramado sobre nossas vidas, nossos corações. Por isso, meu querido irmão, louvado seja o nome do Senhor. E além disso, ele disse, olha, que nós podemos, no nome de Jesus, nós podemos todas as coisas. Paulo, ele escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Quem nos fortalece diante da situação é o próprio amor de Deus. Oh, aleluia! Eu me lembro quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 28, que os seus propósitos, irmão, nenhum vai ser inválido, porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na minha vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, para me concluir, Deus é como aquele orive, joalheiro, quando ele faz esculpe, um anel, uma joia preciosa, e fica perfeito. Ali ele fica contemplando, ele roda ela para lá, põe uma lupa para ver se encontra com defeito. Aleluia. E não encontra, fica admirando. Assim, quando Deus olha para mim, olha para você, Ele fica admirando essa noiva perfeita, essa joia que foi conquistada ali na cruz do Calvário. Essa joia, que um dia Ele diz assim, eu vou buscar novamente para que onde eu esteja, você esteja também. Irmão, imagine quantos filhos, quantas famílias que foram restauradas pelo amor de Deus, pela misericórdia do nosso Deus. Isso aponta para um futuro glorioso, que muito em breve o Senhor Jesus vai vir buscar o seu povo, um povo especial, zeloso e de boas obras. Não esses crentes malacafentos, que andam de qualquer maneira, dizendo que é, mas não é, é um denorex. Mas a noiva de Cristo é uma noiva que está adornada, esperando o noivo, que tem a linguagem do céu. Aleluia, que onde ela passa é admirada. Lá vai um crente, lá vai uma crente. Olha o porte, olha a linguagem. Oh, glória a Deus. Quando Ele cumprir todas as promessas, meus queridos. Mas a igreja, ela tem uma esperança maior. Aleluia. O noivo está preparado, ou já preparou o lugar para cumprir este amor. Quando João 14, ele disse, não se turbe o teu coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito.
vou preparar-vos lugar. Ele foi. Ele disse, se eu for, voltarei outra vez. E levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. Isso é uma promessa, irmão. Ficamos firmes em Cristo Jesus. Aleluia! Paulo, ele escreve aos 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, o versículo 16 e o versículo 17. E ele disse, voltará-vos para levar. Ele disse, olha, não quero que sejais ignorante acerca daqueles que dormem no Senhor. Porque os que dormem no Senhor, quando o Senhor Jesus vir, com trombeta e seus alaridos, os que morreram em Cristo Jesus, ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estiverem vivos, serão transformados num corpo corruptível, para um corpo incorruptível, e para sempre nós estaremos com o Senhor Jesus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Vale a pena, irmão, nós servir ao Senhor. Vale a pena nós buscar mais a presença do Senhor. Quando em Apocalipse, no capítulo 21, verso 22, lá vai falar que o nosso lar eterno será mais glorioso do que este mundo. Isso aqui tudo vai se acabar. Isso aqui vai ser transformado. O fogo vai limpar. Mas a igreja está lá na glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não precisamos, irmão, de nenhum Nat King para nos lembrar. Nós não precisamos de nenhuma secretária, porque o próprio Espírito Santo diz, João, no capítulo 14, o verso 26, que o Espírito vos fará lembrar da promessa, da esperança. Aleluia! E eu quero concluir dizendo, se você sente abandonado, se você sente esquecido, lembre-se de uma coisa. Lá em Hebreus, no capítulo 13, e o versículo 5, Deus nunca o abandonará. Deus nunca te abandonou. Você que esqueceu, nós que esquecemos. Aleluia! Paulo diz aí em Filipenses, capítulo 1, verso 6, que ele tem um plano glorioso para mim e para você, meu querido. Aleluia! Se você ainda não conhece Jesus, ele te chama hoje. Oh, glória a Deus! Ele te convida a aceitar ele. Em Mateus 11, 28, ele diz, olha, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Deus quer te aliviar. Volte para o Senhor Jesus. Aceita ele. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem falado no teu coração. Você que está parado, abandonado, você que diz que Deus te esqueceu, jamais, meu irmão. Volte para ele. Que Deus venha abençoar. Exulte e alegra, porque as bênçãos do Senhor têm chegado e vai chegar próximo. Confia no Senhor e ele tudo fará. Oh, glória, deixo essa palavra da parte de Deus para o teu coração. Vamos ouvir mais um louvor em seguida.